Olá galera que acompanha o Área Arquivada, como vocês estão? O mundo está dividido de muitas maneiras diferentes. Somos divididos por fronteiras nacionais invisíveis, que dividem a Terra em diferentes países. Estamos separados por mares e continentes, que nos forçam a viver separados. Além disso, também somos separados por religião, cultura e idioma. Devido a tudo isso, às vezes, é difícil lembrar que somos todos uma única raça humana, e que todos precisamos trabalhar juntos para lidar com alguns dos problemas, que podem mudar a face de todo o planeta. Mas antes de continuarmos, não se esqueça de dar aquele like, se inscrever no canal, ativar o sininho e compartilhar esse vídeo, para mais pessoas assistirem também. Então, vamos lá! Superpopulação. A superpopulação é o fato de que simplesmente há muitos de nós. Estamos melhorando no tratamento de doenças e no prolongamento da vida, por meio da medicina como nunca antes, mas também estamos tendo mais filhos. Atualmente, existem 7 bilhões e meio de pessoas no mundo, e até 2021, esse número ultrapassará 8 bilhões. Todas essas pessoas precisam de comida, água, abrigo e aquecimento, e não sabemos ao certo se temos comida ou água limpa suficiente para sustentar todas essas vidas. A superpopulação poderia levar a um colapso completo da sociedade em qualquer região do mundo, ou possivelmente em todo o planeta. Quanto mais pessoas existem, mais rapidamente os recursos são esgotados e mais difícil se torna para o fornecimento atender à demanda. Aumento do nível do mar. Também há o problema do aumento do nível do mar, independentemente de você acreditar ou não, que as mudanças climáticas são causadas pela atividade humana, é impossível negar que as mudanças climáticas estão ocorrendo. À medida que os glaciares derretem, os níveis do mar aumentam. Inicialmente, isso será um problema apenas para países de baixa altitude, que não estão muito acima do nível do mar, como os Países Baixos. Depois, afetará cidades costeiras. 10% de toda a população mundial viverá em regiões que estão a menos de 30 pés acima do nível do mar, e todos eles estarão em risco. Cidades como Miami, Rio de Janeiro, Xangai e Osaka estariam todas em risco dentro de um século, se os níveis do mar continuarem a subir na taxa atual de projeção. Nações insulares seriam inundadas, ecossistemas inteiros seriam danificados irreversivelmente, o que causaria efeitos em cascata na cadeia alimentar, da qual todos os seres humanos dependem para se sustentar. Mudança nos polos magnéticos. Os problemas são potencialmente letais e são coisas das quais definitivamente deveríamos estar mais conscientes e fazer mais a respeito. No entanto, pode haver um perigo maior enfrentando o planeta inteiro, e quase ninguém está prestando atenção nisso, e é o risco de uma mudança cataclísmica na orientação dos polos magnéticos do mundo. É difícil imaginar como algo assim poderia ocorrer, mas fatores como o aquecimento global e a superpopulação poderiam ser um fator. Talvez mais provável, no entanto, seja o risco de um asteroide atingir a Terra. Os cientistas acreditam que esta seja a razão mais provável para a extinção dos dinossauros, e pode ser que estejamos muito atrasados para um evento desse tipo acontecer novamente. Trabalhar na probabilidade de uma reversão dos polos magnéticos tem sido um trabalho de toda a vida, para Gordon Michael Scaglion, um futurista e metafísico. Sua visão aterrorizante do futuro é um planeta que foi despedaçado por inundações. Causas potenciais.
Scallion mantém uma mente aberta em relação às possíveis causas da mudança nos polos magnéticos, teorizando que a atividade nuclear, o aquecimento global ou o uso inadequado do futuro, poderiam potencialmente desempenhar um papel, juntamente com a possibilidade de um impacto de asteroide. Ele acredita que é precisamente porque existem tantas causas potenciais, que deveríamos levar essa ameaça mais a sério. Como exemplo, se uma reação em cadeia vulcânica ocorresse sob a crosta terrestre, e fizesse com que o Monte Etna, na Itália, e o Monte Pelée, na Martinica, entrassem em erupção ao mesmo tempo, haveria uma mudança nos polos entre 20 e 45 graus. A inundação resultante inundaria a costa oeste dos Estados Unidos em 90 dias. Missão Neowise. Uma mudança de 45 graus seria uma mudança desastrosa, mas uma reversão total dos polos seria muito, muito pior. Nossa próxima pergunta deveria ser: quão provável é que isso aconteça? A missão Neowise da NASA monitora todos os objetos potencialmente perigosos no espaço que poderiam representar um risco, por menor que seja, de colidir com a Terra. Até o momento, a missão descobriu 250 objetos previamente desconhecidos, dos quais 4 são comentários completamente novos. 72 deles são classificados como objetos próximos à Terra. Nem todos são grandes o suficiente para causar um efeito catastrófico, mas alguns deles são. Atualmente, a lista de risco de impacto da NASA para 2024 lista um aumento no risco de atividade de objetos perigosos, na Terra e no espaço. Um objeto com mais de meia milha de largura representaria um risco para toda a população da Terra, se colidisse com a superfície do planeta. Há 90 desses objetos atualmente próximos à Terra, e embora nenhum deles seja considerado uma ameaça no momento, mesmo um com metade desse tamanho seria suficiente para mudar os polos magnéticos. Algumas dessas informações podem parecer exageradas, e não o culpamos se você pensar que estamos exagerando o risco agora. No entanto, há algo mais que gostaríamos que você considerasse: se não há risco imediato de um desastre global, por que as pessoas mais poderosas do mundo estão comprando terras seguras e áreas elevadas? Será que eles foram informados de algo que o restante de nós não sabe? Eles não estão apenas comprando terras seguras, mas também as estão adquirindo em lugares ideais para a mineração de carvão, agricultura, pecuária e autossuficiência. Nos Estados Unidos, os lugares ideais podem ser encontrados em Novo México, Montana, Texas e Wyoming. O bilionário, John Malone, atualmente possui mais de 2 milhões de acres de terra, no Colorado e em Wyoming. O magnata da Amazon, Jeff Bezos, adquiriu 400 mil acres de terra no Texas. O magnata da televisão, Ted Turner, possui 2 milhões de acres, distribuídos por Dakota do Norte, Novo México, Nebraska e Montana. Stan Kroenke assumiu mais de 250 mil acres em Montana. E poderíamos continuar, mas Bill Gates foi ainda mais longe. O fundador da Microsoft está construindo sua própria microcidade em Belmont, uma cidade que ele vê como uma utopia de tecnologia de ponta, manufatura, comunicação e distribuição. Em resumo, ele está construindo uma metrópole em uma área que, atualmente, é apenas terra seca. Essa tendência, aliás, não é exclusivamente americana. As terras agrícolas estão atualmente sendo vendidas a taxas recordes na Nova Zelândia, Austrália, Reino Unido e Europa. Curiosamente, pontos estão aparecendo nas mansões dos super-ricos, quase na mesma taxa. Parece quase como se eles estivessem planejando uma fuga rápida. Então, o que o mundo parecerá quando esses poderosos estiverem deixando o restante de nós para trás? Analisamos de perto as previsões de Scallion, e aqui está, como ele vê o mundo após a mudança dos polos. Esteja avisado de que, essas previsões não são agradáveis de se ver, mas as fornecemos puramente para fins ilustrativos.
Não estamos afirmando que isso é definitivamente o que vai acontecer, mas é uma possibilidade. África. Começamos com a África, que eventualmente seria dividida em 3 partes, devido à expansão do Nilo, à medida que os níveis do mar sobem. A área que se estende do mar Mediterrâneo, até Gabão, será inundada por uma nova via navegável, e milhares de anos de história egípcia antiga, serão perdidos à medida que o Cairo desaparecer, sob a crescente maré do Mar Vermelho. Madagascar deixará efetivamente de existir, exceto por alguns pontos que permanecerão acima da água, à medida que parte da terra afundar e outras áreas surgirem ao redor da cidade do Cabo, uma nova cadeia de montanhas, emergirá das profundezas do oceano, com uma nova massa de terra abaixo dela. O Lago Niassa e o Lago Vitória se fundirão em um único corpo d'água, e se tornarão um afluente do Oceano Índico. Quanto à costa da África Central e Oriental, tudo o que estiver nela será perdido para sempre. Ásia. A Ásia é a próxima na lista, e a má notícia para a Ásia é que já é uma área que sofre com graves problemas sísmicos. Uma mudança nos polos só pioraria esses problemas. Tudo o que seria necessário é um deslocamento de 9% na placa do Pacífico, para afundar quase todas as ilhas japonesas, e inundar a maior parte do continente. Taiwan ficaria completamente submersa, e a Coreia perderia cerca de 80% de sua terra. A disputa entre o norte e o sul da Terra pareceria bastante sem sentido nesse cenário. Em seguida, a costa da China retrocederia centenas de quilômetros, submergindo cidades costeiras. Perderíamos completamente as Filipinas. Grande parte da terra que reconhecemos como Ásia seria perdida, mas seria substituída por novas terras, reveladas pelos mares em movimento. Quantas pessoas sobrariam vivas para se mudar para essa terra, é uma pergunta diferente. Índia. O subcontinente indiano seria fisicamente afetado pelo impacto geológico de uma mudança nos polos. A elevação do país acima do nível do mar seria reduzida, o que, como já sabemos, é má notícia, quando os níveis do mar estão subindo de forma tão dramática. Buscar terrenos mais elevados para evitar a catástrofe na Índia pode não ser possível, então as pessoas seriam aconselhadas a fugir para o Himalaia ou o Tibete. Antártida. Conceitualmente, a Antártida poderia ser melhorada por uma mudança nos polos. Atualmente, é uma terra desolada, mas após uma mudança nos polos, poderia se tornar uma terra ideal para a agricultura. O gelo e a tundra dariam lugar a solos ricos, apoiados por novas terras emergindo das profundezas. Uma massa de terra completamente nova existiria, desde a Península Antártica até a Terra do Fogo. Uma mudança nos polos poderia ser sobrevivível para a Antártida. Austrália. Os australianos, dependendo de onde vivem lá, têm um continente enorme, mas muito pouco dele é habitado. Apenas 25% da terra seria perdida para o mar, o que seria um desastre em qualquer outro lugar do mundo. No entanto, na Austrália, a realocação estratégica da população tornaria possível evitar qualquer morte. Isso envolveria todos em Adelaide, deixando suas casas, pois Adelaide se tornaria parte de uma região alagada devido à expansão do Lago Eyre. A boa notícia é que eles poderiam escolher tanto o deserto de Gibson, quanto o deserto de Simpson para se mudar, já que os desertos se tornariam terras férteis, assim como a Antártida. Queensland não seria afetada e, portanto, provavelmente receberia um grande número de refugiados. Além disso, a mudança uniria a Austrália e a Nova Zelândia, formando um país inteiramente novo. Como já descobrimos, terras agrícolas na Nova Zelândia estão sendo compradas por bilionários.
Essa nova união entre Austrália e Nova Zelândia, provavelmente se tornaria uma nova superpotência global. Pode ser em sua maioria, boas notícias. Europa. É praticamente 100% de notícias ruins para a Europa. A placa tectônica sob o norte da Europa entrará em colapso quase completamente, levando todos os países do norte da Europa sob as águas. Isso significa dizer adeus a Dinamarca, Noruega, Finlândia e Suécia. Quase todo o Reino Unido também desaparecerá, embora que Londres e Birmingham ainda existirão como ilhas, juntamente com as partes mais altas da Irlanda e Escócia. Gales, exceto pelas partes mais altas das ilhas, será totalmente perdido. A ligação terrestre da Rússia à Europa será interrompida pela junção entre o Mar Negro, o Mar Báltico, o Mar Cáspio e o Mar de Kara. A Rússia em si permanecerá em grande parte inalterada, o que significa que os sobreviventes do resto da Europa buscarão alimentos e assistência lá. A Turquia Ocidental e a Europa Central desaparecerão à medida que a maior parte da terra entre o Mar Báltico e o Mar Mediterrâneo afundar. As notícias não são melhores para os franceses, já que Paris é praticamente tudo o que sobreviverá, e o fará como uma ilha. As famosas cidades italianas de Gênova, Nápoles, Veneza e Roma estariam condenadas, mas novas terras surgiriam, da Sardenha até a Sicília, como substitutas prontas. América do Norte. O que tudo isso significa para a América do Norte? Eis o quadro completo. A linha costeira da região noroeste do Canadá será empurrada em 321 km para o interior, mas Quebec, Manitoba, Alberta e Ontário estarão em sua maioria bem. Eles se verão aceitando refugiados fugindo das terras ao redor deles. Todos no Alasca e na Colômbia Britânica terão que fugir. A placa norte-americana, no entanto, sofrerá uma deformação significativa. A terra na Califórnia entrará em colapso e deixará aproximadamente 150 ilhas sobressaindo da água. Vastas áreas da costa oeste desaparecerão, e o São Lourenço se conectará aos grandes lagos, causando enormes problemas de inundação. Isso significa o fim de todas as áreas costeiras entre a Flórida e o Maine. As metades ocidentais de ambos os estados sobreviveriam, mas sofreriam com enormes problemas de recursos. Rumando ao sul, em direção ao México, o mesmo problema que afeta a Califórnia também transformará o país em uma série de ilhas. A península de Yucatán inteira desaparecerá, e o que restar do México será empurrado para bem longe de onde está agora. Então, chegou a hora que muitos de vocês estavam esperando. América Central. Também não temos boas notícias por aqui. Grande parte está praticamente ao nível do mar, não teria chance de sobrevivência. Algumas ilhas solitárias podem conseguir se manter, mas estarão danificadas e isoladas. A América do Sul pode nem mesmo prestar muita atenção às inundações, pois terá que concentrar sua atenção total nas erupções vulcânicas e terremotos, que assolarão o continente, em caso de inversão polar. Quando esses eventos se acalmarem, não haverá sinal de Colômbia, Venezuela ou Brasil. Infelizmente, o Brasil inteiro ficará submerso pelo mar. A bacia amazônica essencialmente se tornará o mar Amazônico e se expandirá o suficiente para afundar Bolívia e Peru. A questão das disputadas Ilhas Malvinas deixará de existir, pois elas não existirão mais. O país mais bem posicionado para sobreviver às águas avançadas será o Chile, que poderá se tornar o novo lar de todos no continente. Bora ir morar no Chile? Mas como mencionado anteriormente, isso não é definitivo ou mesmo provável, apenas possível. Estamos certos de que, se um dos 90 objetos gigantescos flutuando pelo espaço decidisse cair em nossa direção, a NASA nos informaria, certo? Então vamos viver nossas vidas, pois isso tudo pode acontecer algum dia,
Então vamos aproveitar cada momento hoje, com quem amamos. Bom, o vídeo de hoje foi esse. Você ficou com medo dessas possíveis catástrofes acontecerem algum dia? Deixe nos comentários qual a sua opinião, e não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Até o próximo vídeo.